No Brasil existem tantas lendas, tantas histórias. Fica difícil pensar. Da onde saiu tudo isso? Hoje eu vou contar uma história de Aldo Delfino, nascido em 1872, morto em 1945. É um conto clássico de horror e faz parte de uma lenda de Ouro Preto, uma cidade de Minas Gerais que eu conheci há alguns anos. É uma cidade realmente que inspira muitas histórias. E você andando com uma garrafa de vinho no meio da madrugada, subindo e descendo suas ladeiras intermináveis, é possível crer que todas as lendas dessa cidade são verdadeiras. Conta um Conto apresenta de Aldo Delfino, Enterrada Viva. Narração Marcelo Fávaro. Hoje o prédio que existe neste vasto terreno, a que chamam Jardim Botânico, está em ruínas. Ao chegar-se, logo que se atravessa um pátio verdejante de relvas e se abre o portão, avistam-se à frente da casa a entrada empedrada e as janelas altas. E pelo que se vê ali, parece conservar-se em estado regular o edifício. Dando-se a volta, porém, o que se encontra é um espetáculo doloroso. As paredes estão meio caídas. Ruas, terras, pedras, telhas partidas dão aquele aspecto desolador ao local. E um ou outro lance do prédio, meio inclinado fora do prumo, espera somente a primeira tempestade para aumentar o sibilo do vento com o ruído da queda. Entretanto, esse terreno atualmente em abandono, essa casa destruída, já tiveram dias de prosperidade. As coisas parecem viver como os homens. Houve ali felicidade e alegria. Houve também, depois, dores cruciantes, gritos de raiva, lágrimas desesperadas e episódios trágicos. Hoje não é mais do que uma ruína, comoventes destroços da batalha do tempo contra a vida. Enquanto a cidade foi próspera, estava o Jardim Botânico em contínuos melhoramentos. Extensa cultura de chá se desdobrava pela sinuosidade dos morros. Jabuticabeiras em renque davam-lhe lugares pitorescos, cheios de sonolenta tristeza em meio à sombra de suas ramagens. Lagos cristalinos refletiam como espelhos os aspectos variados do céu. E por toda a parte árvores frutíferas, plantas raras faziam o Jardim Botânico um lugar delicioso de se viver. Procuravam-no os pobres, comendo à sombra dos seus arvoredos, e os abastados para os seus banquetes, ao suave farfalho das plantas e sob o tranquilo e vasto pálio azulado do espaço. Depois veio a decadência. Mudaram a capital e a ação oficial não se fez mais sentir. E o Jardim Botânico, magnífico outrora, em uma epidemia, foi transformado em um hospital de variolosos. E agora, não mais festas ou risos pelas grandes salas claras, não mais, sob as sombreadas alamedas, o gargalhar das crianças, não mais. Não subiam mais os alaridos dos brinquedos pueris ao espaço,
E às tardes e às manhãs não se viam chegar e partir os grupos alegres dos que pediam àquele remanso o repouso necessário ao espírito e o descanso ao corpo. As vastas salas estavam repletas de leitos. As alegrias trocaram-se em dores. Havia um coro de gemidos e o estertor de agonias. Não plantaram mais árvores. O jardim botânico fora abandonado. E por toda a parte crescia o mato. E como o cemitério era longe, enterravam ali mesmo os mortos. Ainda chegavam pela manhã e à tarde grupos. Já não vinham rindo, entretanto, e os que entravam moribundos muitas vezes iam fazer os enterramentos e o terror se espalhava. Emigraram as aves e as cobras que vinham dos morros próximos desciam por entre o mato alto que crescia, e os corvos, com o cheiro do hospital maltratado, apareceram pelo ar, fazendo grandes círculos negros. O administrador, logo que assumiu o cargo, começou a beber desbragadamente para afugentar os dolorosos fantasmas daquelas misérias humanas e daqueles sofrimentos a que não estava habituado. Depois, aos poucos, foi se familiarizando. Convidava os amigos para jantar e enquanto os doentes agonizavam e morriam, ele e os seus convivas se banqueteavam. Por fim, excitados pelo álcool, cantavam até altas horas mortas. Eram serenatas fúnebres, em que os risos das canções ficavam, às vezes, cheios de pragas, gritos ferozes, gemidos agônicos. O senhor administrador se divertia. É verdade que por muitas vezes, no terminar das orgias, parecia-lhe ver surgir pelos campos, vestindo grandes sudários, alvos, espectros. Aparecia-lhe continuamente uma figura singular de mulher, falando e gesticulando sozinha, chamando-o de devasso, de ébrio, com as pústulas dos variolosos ainda mal fechadas. Os cabelos erguiam-se-lhe, e um receio inexplicável lhe fazia correr pelo corpo todo suores frios. Bebia nessas ocasiões, copo sobre copo, até que, completamente ébrio, caía adormecido em qualquer lugar. Por vezes, a tremer, alcoolizado, ficava pelas enfermarias maltratando os doentes e rindo-se dos seus sofrimentos e gemidos, até que amanhecia. E durante o dia, dormia. Tomou um desvairado terror pela noite. Organizava agora grandes ceias, que prolongava pela noite em fora, não deixando retirar-se os convivas senão quando o dia já ia claro. As mulheres quase boas, ainda tendo no rosto cicatrizes novas da moléstia, eram trazidas às orgias, e os cantos, as saúdes, tinham qualquer coisa de diabólico, seguidos dos gemidos das doentes e dos olhares ainda parecendo febris das convalescentes. E nem assim as visões do senhor administrador tinham fim. Agora, tinha-as também de dia, quando acaso acordava. Uma vez, depois de correr até alta noite às enfermarias, encontrou-se ao despertar com um rio de sol no rosto, na cama de uma agonizante que o puxava para si. Deu um grito pavoroso e ergueu-se num pulo. Era o doente que lhe aparecia, a mesma cara tumefacta,
as mesmas feridas abertas e cheias de pus. No fundo daquelas chagas, nos olhos grandes, tranquilos, fixos, percebia-se trágicos e desesperados sofrimentos. E então, o senhor administrador, falando só, completamente irritado, para certificar-se se era mesmo aquela visão que o seguia, percorreu um a um os leitos dos enfermos. E todos tinham os mesmos restos, túmidos, ulcerados, disformes e horríveis. Eram outros tantos espectros. Nessa noite, deu o senhor administrador uma ceia esplêndida. Não podia dormir, divertia-se. Na cidade, a epidemia recrudescia. Nos últimos dias, mais do que nunca, chegavam variolosos. Não havia mais leitos. Punham os doentes no chão em esteiras. O ar estava impregnado em exalações. Já não enterravam bem os mortos, fatigados pelo trabalho excessivo e descuidados por pouca vigilância. E pelo céu claro, azulado, tranquilamente flamante, cada vez apareciam mais corvos. Os gemidos eram seguidos, altos, dolorosos, como os troncos das árvores, as imensas árvores, torcidos pelo temporal das matas virgens. E nada, entretanto, impedia a orgia de acontecer. Passavam sobre as agonias os risos, as gargalhadas eram ouvidas. Muitas vezes, às portas das enfermarias, surgia a figura do senhor administrador, de copo em punho, dando uma ordem. Foi numa dessas noites que uma febricitante, acordando ao gargalhar estridente da orgia, seminua e gritando, correu para fora do hospital, para a noite estrelada e para os campos em flor. Enfermeiros seguiram-na. Ela ia correndo sempre, arremessando-se ao acaso de braços ao ar, e quem a visse pelo campo em fora havia de ter a impressão doentia de uma visão. Ia a mísera gritando, como berrando iam os que procuravam detê-la. Da sala da orgia, o senhor administrador ergueu-se repentinamente. Tinha os olhos esbugalhados, a boca torcida num rictus doloroso. E nisso, deixando cair o copo cheio, estendendo os braços para a janela, mostrava o campo e a noite. Ela, agora digam que não é um espectro, é ela! Lá correm os enfermeiros atrás dessa maldita visão, e todos riram. Pensavam os convivas ser um dos costumeiros duendes. Depois ouviram-se os gritos. Levantaram-se cambaleantes e chegaram à janela. E lá ao longe se moviam grupos. Vozes vinham morrendo à distância, e a pobre enferma, correndo sempre, encontrando-se à beira de um lago, precipitou-se nele. À margem pararam os que a seguiram. Que fazer? Não tinham canoa. Lembraram-se de chamar o senhor administrador. No estado em que está, disse rindo um dos enfermeiros, de coisa alguma nos pode valer. Não foi, porém, necessário. Ele aí vinha. Andava como um sonâmbulo, jogando as pernas para frente. Os braços, em gesticulação contínua, pareciam agredir inimigos invisíveis. Afinal, chegou à beira do lago. Os enfermeiros jogavam agora cordas a que tinham atado pedras às pontas, em direção ao lugar em que se debatia a mulher. Algumas, caindo-lhe sobre o corpo, tiraram um ruído surdo. Conseguiram, por fim, arrastá-la à margem. Estava inerte. Parecia morta. O senhor administrador adiantou-se logo.
Tinha o olhar fixo, as mãos convulsas e as pernas trêmulas. Viram-na, viram-na, eu quero ver-lhe o rosto. E quando chegou e viu a cara da enferma, chagada, inchada, exclamou num recuo brusco: "É ela!" Os assistentes riam-se. Discutiam os enfermeiros se a criatura estava viva ou morta, não se incomodando muito com o senhor administrador, a cujas visões já estavam acostumados. "Está morta. Enterremo-la aqui mesmo. Para que mais trabalho?" E chamando o coveiro à meia luz da noite, começaram a abrir a sepultura. O ferro cortava o chão com sons tão lúgubres que pareciam passar na alma um arrepio de pavor. E quando o coveiro por fim entrava dentro da cova, atirando cá fora a terra, reclamaram que acabasse logo com aquilo, afinal, estava pronta. Ao pegarem, porém, na mulher para lançá-la à sepultura, o corpo se moveu e a desgraçada sentou-se e abriu os olhos. O senhor administrador deu um grito. Era o mesmo olhar de febre que ele conhecia. Era o seu duende que ele tinha bem em sua frente. "Enterrem-na!" E agitava os braços, e berrava, e batia os pés numa fúria. A enferma, então, pareceu compreender o que se passava. Levantou-se e deitou a correr outra vez. Foi agarrada logo. "Enterrem-na! Não ouviram?" Aquilo não podia durar eternamente. Os enfermeiros estavam cansados. Tinham mais doentes a tratar. "Enterrem-na!" Já haviam as constantes lidas com as misérias humanas e com a morte, perdido o respeito aos sofrimentos alheios. "Enterrem-na!" Atiraram com a infortunada mulher à sepultura, entre um berreiro infernal do senhor administrador e os brados angustiosos da vítima. A terra, jogada apressadamente, em breve lhe cobriu o corpo e lhe abafou as súplicas. "Agora!" disseram às gargalhadas os assistentes, "não virás mais assombrar os vivos." O coveiro indiferente batia as mãos cheias de terra. O céu dourava ao reflexo do sol, e os corvos, percebendo o dia, esvoaçavam já, com grandes o forte batimento de asas, formando círculos negros pelo azul do espaço. Belo Horizonte, 1908. Fonte: Jornal do Comércio, Rio de Janeiro. Edição vespertina do dia 24 de março de 1910. Retirado hoje do site contosdeterror.site para o canal Conto um Conto. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. E agora eu lhes pergunto, meus amigos, o que é muito importante para mim saber o que vocês acharam desse conto. Conta para mim. Eu senti aqui uma semelhança com a Máscara da Morte Rubra, essa coisa das orgias, das festas em meio de uma epidemia, né? Mas eu achei ele melhor que o conto da Máscara da Morte Vermelha ou a Máscara da Morte Escarlate, do Edgar Allan Poe. Eu achei esse conto aqui mais aterrorizante, mais assustador. O príncipe Próspero aqui, que era o administrador, né? Seria o administrador, é muito mais terrível que o próprio príncipe Próspero da Máscara da Morte Vermelha. E eu achei esse conto aqui
o Paulo Soriano, que administra aqui o Contos de Terror.site, trouxe essa história para um dos melhores sites de terror que eu já conheci. E sinceramente, eu fiquei aqui impactado com essa lenda ouro-pretana. Eu conhecendo a cidade, já fui à cidade e andando pelas ruas, né? Eu consigo imaginar a cena ali na beira do lago, ocorrendo essa cena macabra, e não duvido de ter ocorrido realmente, e espero que se tiver alguém que more próximo e possa nos alentar aqui com mais informações sobre esse conto, por favor, nos alente, nos traga à luz o conto de Aldo Delfino. O que vocês acharam? Comente aqui. Até a próxima, meus queridos.